Nossa jornada começa por volta de 753 a.C., data tradicional da fundação de Roma. Envolta em mitos e lendas, a história da cidade se mistura com a narrativa dos gêmeos Rômulo e Remo. Abandonados às margens do rio Tibre, os irmãos foram criados por uma loba, simbolizando a força bruta que caracterizaria o futuro império. Rômulo, destinado a ser o primeiro rei de Roma, teria matado Remo após uma disputa pelo poder. Esse mito fundador ilustra a natureza complexa e, por vezes, violenta da civilização romana. A localização estratégica de Roma, próxima ao mar Mediterrâneo, também contribuiu para seu desenvolvimento. A República Romana, um período de quase 500 anos, testemunhou a transformação de Roma de uma cidade-estado em um poderoso império. Esse período foi marcado por intensas lutas internas e externas, expansão territorial e o desenvolvimento de um sistema político complexo e, muitas vezes, instável. Durante a República, o poder em Roma era dividido entre diferentes órgãos e magistrados. O Senado, composto por membros da elite romana, exercia grande influência na política e na tomada de decisões. As assembleias populares representavam os cidadãos romanos e tinham o poder de eleger magistrados, aprovar leis e declarar guerras. A expansão territorial foi uma das marcas registradas da República Romana. As guerras púnicas contra Cartago, no norte da África, foram um marco nesse processo de expansão. A República Romana, apesar de sua longevidade e poderio militar, carregava em si as sementes de sua própria destruição. As conquistas militares enriqueceram a elite romana, mas aprofundaram a desigualdade social e geraram tensões entre diferentes grupos sociais. O poderio militar de Roma, representado pelas legiões, era a espinha dorsal da República. Generais vitoriosos, como Caio Mário e Lúcio Cornélio Sulla, passaram a utilizar suas legiões para pressionar o Senado e impor sua vontade política. As guerras civis romanas, que marcaram o final da República, foram o sintoma mais evidente da crise institucional que assolava Roma. Generais ambiciosos, como Júlio César, Pompeu e Marco Antônio, lutaram pelo controle de Roma, utilizando suas legiões leais como arma política. O assassinato de César marcou o fim da República e o início de um novo capítulo na história de Roma, o Império. Após a morte de Júlio César, Roma mergulhou em um novo período de guerras civis. Otávio, sobrinho, neto e herdeiro político de César, enfrentou Marco Antônio e Cleópatra, rainha do Egito, em uma luta pelo poder que definiria o futuro de Roma. A vitória de Otávio na Batalha de Actium, em 31 a.C., marcou o fim das guerras civis e o início do Império Romano. Otávio, aclamado como Augusto pelo Senado, tornou-se o primeiro imperador romano, inaugurando um período de paz e prosperidade conhecido como Pax Romana. O reinado de Augusto marcou o início de um período de ouro para Roma, caracterizado pela expansão territorial, prosperidade econômica e florescimento cultural. No entanto, o Império Romano, assim como a República que o precedeu, carregava em si as sementes de sua própria decadência. Em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto por um general bárbaro, Odoacro, marcando o fim do Império Romano do Ocidente. Expansão implacável. As conquistas romanas. A expansão romana foi um processo gradual, mas implacável, que se estendeu por séculos. As primeiras conquistas romanas se concentraram na Península Itálica. Após vencerem seus vizinhos etruscos, latinos e samnitas, os romanos voltaram suas atenções para o sul da Itália, entrando em conflito com as colônias gregas e com Cartago, potência comercial que dominava o Mediterrâneo Ocidental. As guerras púnicas, travadas entre Roma e Cartago no século III a.C.,
foram um marco decisivo na expansão romana. A conquista romana se dava por meio de campanhas militares, alianças estratégicas e anexação de territórios. A expansão romana, apesar de trazer benefícios como a Pax Romana e a difusão da cultura romana, teve um alto custo humano e social. Os pilares de um império: economia, religião e sociedade. A economia romana era essencialmente agrícola, baseada no trabalho escravo e na exploração das províncias conquistadas. O comércio, impulsionado pela vasta rede de estradas e rotas marítimas romanas, também desempenhava um papel importante na economia, conectando diferentes partes do império e fornecendo bens de luxo e produtos manufaturados. A cunhagem de moedas romanas facilitava as transações comerciais e contribuía para a integração econômica do império. A religião romana, politeísta e tolerante com as crenças dos povos conquistados, desempenhava um papel importante na vida social e política. A sociedade romana era estratificada, com cidadãos e não cidadãos, livres e escravos. A família era a unidade básica da sociedade romana, com o pai, pater familias, exercendo autoridade absoluta sobre sua esposa, filhos e escravos. As legiões invencíveis, força militar de Roma. A força militar de Roma, personificada em suas legiões, foi um dos principais pilares da expansão e da dominação romana por séculos. As legiões romanas eram muito mais do que simples unidades militares. Representavam a disciplina, a organização e a eficiência que caracterizavam o Império Romano. Uma legião romana era composta por cerca de 5.000 legionários, divididos em 10 coortes. Os legionários eram, em sua maioria, cidadãos romanos que se alistavam por um período de 25 anos. O treinamento rigoroso e constante, que incluía exercícios físicos, manobras táticas e combate simulado, transformava os recrutas em soldados disciplinados e eficientes. A disciplina era um valor fundamental nas legiões, e qualquer desobediência era punida severamente. As legiões romanas eram famosas por sua organização e logística impecáveis. Os romanos construíam acampamentos fortificados ao final de cada dia de marcha, garantindo a segurança das tropas durante a noite. O legado duradouro. Influência romana no mundo moderno. Mesmo após a queda do Império Romano do Ocidente, o legado de Roma continuou a influenciar profundamente a civilização ocidental. A língua latina, o direito romano, a arquitetura, a engenharia, a arte, a literatura, a religião e o sistema político romano deixaram marcas profundas na cultura, nos valores e nas instituições do mundo ocidental, moldando a identidade da Europa e influenciando o desenvolvimento da civilização moderna. A língua latina, difundida pelo Império Romano, deu origem às línguas românicas, como o português, espanhol, francês, italiano e romeno, faladas por milhões de pessoas em todo o mundo. Compreender Roma é compreender uma parte fundamental de nossa própria história e identidade.